Prontinho. Boa tarde, gente. Boa tarde, Alice. Acabou de entrar. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o nosso 5º encontro do PGI Transição e Desenvolvimento de Carreira. E hoje a gente tem aí um tema bem discutido, bem necessário, que rendeu muito no último encontro, né? Então a gente pensou nessa proposta para hoje, que é falar sobre precificação. E aí, junto com precificação, a gente vai abordar também contrato terapêutico, que é onde a gente pensa ali nesses termos voltados também para precificação, né? Então, como todos sabem, aqui é um espaço para a gente aprender em conjunto, para a gente discutir, para compartilhar ideias, sugestões. Então, já preparem aí alguma dúvida, alguma sugestão, que a gente vai estar fazendo esse momento aqui em formato de conversa mesmo. Cada um dos monitores vai iniciar trazendo algum ponto, mas todos podem ficar bem à vontade para comentar no chat, para levantar a mão, para perguntar algo, tirar alguma dúvida, alguma angústia, tá bom? Então, é isso. E aí, já iniciando, precificação, quando a gente pensa de modo geral, né? O que é precificação, como precificar, a gente entra aí também em alguns conceitos básicos e fundamentais, que é oferta e demanda, que é o que a gente escuta muito nas mentorias, com o Diego, né, em momentos ali que a gente está pensando sobre isso. E aí eu queria entender um pouquinho junto com vocês. São conceitos já conhecidos? Como que é para vocês pensar sobre a oferta, sobre a disponibilidade do serviço de vocês, sobre a demanda também, a procura? O que vocês entendem por oferta, por exemplo? É um conceito claro para todo mundo, oferta? O que é oferta? Alguém conseguiria trazer? Oi, Jade, bem-vinda. Oi, obrigada. Estou meio descabelada. Prazer, pessoal. Bem-vinda. A gente está pensando aqui sobre precificação, entendendo sobre esses conceitos aí de oferta e demanda. Se é um conceito já conhecido, a Rafaela colocou aqui sobre oferta. Né? Oferta, para mim, seria o produto, o serviço, Gabriela, no caso, e a Rafaela, o que eu ofereço de serviço. Aquilo que eu ofereço para as pessoas. É mais próximo do produto, isso que vocês colocaram aí no chat, né? O produto, aquilo que eu ofereço para as pessoas, o produto é o nosso serviço. Oferta seria a nossa disponibilidade, né? Como que está a minha oferta? Por exemplo, quantas vagas eu tenho disponível para oferecer, né? Qual o tamanho da minha oferta? Faz sentido para vocês? Pensar um pouquinho mais sobre oferta, trazendo ali a disponibilidade da vaga. Quando vocês param para refletir ali quantas vagas eu tenho para atender por semana, por exemplo, né? Quantos pacientes faltam ali para que eu complete o número máximo de pacientes? Essa seria a oferta. Pode falar, Lara. No início, eu acho que é bem comum a gente não entender o nosso limite, né, sobre a quantidade de pacientes. Antes, eu pensava que 5 pacientes por dia eu vou estar atendendo tranquilamente. Hoje eu entendo que 5 pacientes por dia, até 6 é o meu limite, sabe? Tem gente que atende 7 e até mais.
Mas essa quantidade, depois, né, você vai entendendo que talvez, eu ter 30 pacientes, se eu atendo, né, um máximo aí de 5 por dia, então eu vou conseguir uma média boa por semana, mas provavelmente no máximo com 25 pacientes, né? 35 já fica algo muito grande. Então, eu acho que é muito o ponto do autoconhecimento também, né? Que vai ajudando a gente a entender no início esse limite, né? E aí a oferta, eu acho que ela vai ficando mais clara, né? Depois de um tempo. Uhum. Perfeito. E a gente vai entendendo bem mais à medida que a gente vai atendendo mesmo. À medida que a gente vai se expondo ali, a gente vai ajustando essa rotina. Então, é muito comum, no início, a gente achar que não, atendo tantos pacientes por dia, né? A gente inicialmente já vai calculando ali, tantos pacientes, dá tanto valor, e aí acaba que a gente, né, já traz uma ideia sem uma estratégia, sem essa consciência, esse autoconhecimento, né? Então, é natural que aos poucos vocês vão estar percebendo ali de forma diferente, conforme, né? Vocês vão trabalhando, vão se expondo ali, ajustando a rotina. Então, a oferta é ir pensando sobre essa disponibilidade, que está muito ligado com aquilo que a gente foi pensando nos últimos encontros de estado desejado, pensando no contexto de cada um, a quantos pacientes é possível, né, de forma real, incluir aqui, né? Lembrando que tem vários outros serviços e o tempo que a gente vai precisar dispor, né, para atender esses pacientes. Então, vem aí nessa base do autoconhecimento mesmo, para entender qual a minha oferta, né? Quantas vagas, qual a disponibilidade do meu serviço. Ficou ok? Ficou claro a oferta? Quem quer falar mais, pode falar, Guilherme. Essa questão de oferta e demanda também vai muito a longo prazo que a gente está na nossa área para ter uma noção melhor de como isso vai funcionar para a gente, né? Que a oferta é basicamente como o meu produto chega para as pessoas e a demanda é o quanto dessas pessoas eu coloco na minha grade de atendimentos, né? Então, se meu produto chega para muita gente, automaticamente ele vai ter um valor um pouco maior. Eu consigo pôr um pouco mais de valor nele, né? Se ele chega para 10 pessoas e eu tenho 2 vagas, essa vaga vai se limitar a um valor maior. Agora, se o meu produto chega para uma pessoa e eu tenho 10 vagas, é totalmente diferente o quanto é a nossa noção de valor para ele, né? Então a gente vai tendo isso a longo prazo. Quando a gente já está com uma agenda fechada e abre uma vaga, a nossa oferta vai ser mais alta do que a demanda que chega, né? Então a gente acaba tendo mais a longo prazo o poder de escolher mais ou menos a demanda que a gente vai acatar, enquanto como recém-formados, a gente vai pegar todas as demandas, entender como elas estão chegando, né? Entender se a gente dá conta ou não, e a partir daí criar o nosso valor e a nossa base para tudo isso, né? Então, oferta e demanda, ao mesmo tempo que é um assunto que todo mundo meio que sabe, é muito particular de cada psi e é muito na prática que a gente também vai entender, né? Qual que é o valor do meu produto a curto prazo, sendo que eu acabei de me formar, a médio prazo, quando eu já tenho um bom tempo de formado, e a longo prazo, né? Quando eu já tive vários pacientes e aí eles já chegam por uma demanda específica muitas vezes, né? Perfeito. Daniela, pode falar. Gente, boa tarde. A minha dúvida é a seguinte: pensando nessa questão da transição de carreira, né, como pensar nessa oferta considerando esse outro emprego? Porque, por exemplo, vocês falaram sobre a oferta baixa, né, quando a oferta alta, quando a demanda é baixa, mas quando a gente já tem uma carga horária, né, de um trabalho ali e que a gente não tem tanta disponibilidade, não tem tanta disponibilidade no caso. Como é que a gente vai pensar nessa oferta? Eu lembro que teve um encontro que vocês falaram sobre essa transição. Eu queria até que vocês falassem mais sobre isso, quando a gente já consegue, quando o nosso salário, o valor que a gente recebe, aliás,
com os nossos pacientes ultrapassa o valor do salário de CLT, não foi isso? Então, como a gente vai fazer isso se o período de carga horária que a gente tem disponível para os pacientes já é curto? Não sei se deu para entender. Como pensar nessa demanda, nessa oferta, considerando a carga horária que já está preenchida da CLT? Vamos supor, eu tenho 30 horas de CLT. Então, tem ali um restinho, um tempinho que eu preciso colocar os meus pacientes. Então, como pensar nessa oferta, considerando que eu já tenho uma carga horária pouca? Entendi, Daniela. Eu penso que no seguinte, se você tem ali já em vista, né, deixar essa carga horária do CLT e você está migrando, está fazendo essa transição para o online, se você tem o desejo de focar só no online, você vai precisar dessa demanda, né, que essa demanda aumente. Eu entendo que nesse primeiro momento aí da transição, quando ainda está conciliando, né, os dois trabalhos, realmente a disponibilidade é menor, mas se for uma intenção focar no online, nos atendimentos, você vai precisar dessa demanda mais alta em seguida, né? E em seguida, tendo esse desejo de focar só no online, você vai ter, saindo do CLT, essa carga horária maior em seguida, né? Então, só para tentar te ajudar aqui pensando o seguinte, né? A gente vai colocar o contexto. Você tem ali, mesmo não sendo uma carga horária disponível para o atendimento online no momento, mas o seu contexto, você é reconhecida, mesmo que não trabalhe focada só no atendimento clínico, né? Mas na outra área, você é reconhecida, você tem pessoas que indicam, você tem prospecções. Eu penso que nessa fase é bem delicado mesmo para essa transição, mas é uma estratégia ainda continuar com o valor ali do mercado acessível, se logo em seguida, a curto prazo, você tiver essa carga horária mais disponível para complementar, né? Para completar aí os pacientes. Não sei se confundiu mais, se deu para entender um pouquinho. Se os meninos quiserem ajudar, falar um pouquinho o que vocês pensam também, os monitores. E aí, em seguida, tem a Ana Paula que quer falar. Eu acho que uma mentoria boa é a mentoria da Camila Mota. Foi uma mentoria que eu usei muito para fazer minha transição. A Camila, na época, ela trabalhava na prefeitura e eu não lembro o valor que ela recebia, mas eu acho que era um valor de 2.000, era 3.000 e pouco. E ela tinha uma média de 10 pacientes, eu acredito. Então, a questão, eu acho que é também, como você está fazendo uma transição, você já usa do valor do salário, né, do CLT. Então, nessa transição, é importante que você entenda que no início, talvez você não vá superar o valor do CLT, né? Então, esse valor, ele vai sendo alcançado aos poucos. Até no início, quando a gente mostrou o gráfico, né, de paciente, a gente disse, né, aos poucos você pode colocar lá o CLT, né, como uma renda, e os pacientes você vai acrescentando. Ah, Larissa, eu trabalho 30 horas, né, no CLT e eu poderia disponibilizar umas 10 horas, assim, né, de atendimento, que seria 10 pacientes. Então, se você não tiver, né, essa indicação, esse contexto que, de fato, tem paciente chegando, talvez o valor mais baixo, né, ele vai ser o mais indicado no início, até que você possa, né, ir fazendo também aos poucos a transição. Para mim, né, no meu contexto, foi um pouco mais fácil, porque o meu salário do CLT, ele era um salário praticamente da faixa do salário mínimo, né, ele era 1.800. Então, com 4, 6 pacientes, eu já conseguiria fazer essa transição. Então, é considerar também o seu salário que você recebe versus, né, o que você vai estar cobrando, mas também considerando o que a Bruna trouxe, né, sobre
que as pessoas, né, vão chegar a você, né, como é que essas pessoas vão ter esse fluxo de paciente mesmo. Porque se for um fluxo alto, né, você vai conseguir fazer essa transição provavelmente mais rápido. Mas se não for, vai demandar um pouquinho mais, né, de tempo até que você consiga. É, Perfeito. E só complementando aqui um pouquinho, a gente começou falando muito mais sobre oferta, e só trazendo um pouquinho do conceito da demanda, né? Que eu acho que vai facilitar a gente pensar um pouco mais sobre esses dois pontos. Que a demanda, no caso, como os meninos já iniciaram colocando um pouquinho, né? Quando a gente vai refletir ali quantas pessoas procuram esse serviço. Né, eu estou tendo demanda, eu estou tendo pessoas perguntando pelo valor, tendo interesse, qual número de prospecção ou novos contatos está vindo para mim, só para a gente ir alinhando, né, esses saberes para agora a gente pensar um pouquinho mais nisso que está logo abaixo, que a Daniela perguntou também, né, que é sobre esse valor, o momento de aumentar ou não. Pode falar, Guilherme, agora. não, eu só ia comentar mesmo que vai depender, quando a gente fala da transição, vai depender muito do salário nosso do CLT, né? Assim como o da Lari, o meu era um salário muito perto do mínimo, né? Era ali 1.600, acho. Então, os 4 pacientes que eu já tinha já chegavam muito perto. Então, acaba sendo mais fácil para quem tem um salário mais baixo fazer essa transição, né? E aí ver como vai fazer isso, se vai ter uma reserva de emergência, de que forma que vai fazer ela, até conseguir, poxa, estou aqui com uma reserva aí para 2 meses, 3 meses, 10 meses, e já consigo sair do meu trabalho e manter meus pacientes, e aí sim, você vai ter mais tempo para até captar mais pacientes, né? Porque 30 horas que você trabalhava antes, agora vão estar mais livres, né? Então depende muito de cada contexto, mas acho que o que as meninas pontuaram tá ótimo. Ana Paula havia levantado a mão. Se você quiser falar agora, Ana Paula, pode falar. Oi, gente, boa tarde. É uma pergunta, só que antes eu gostaria de pontuar algo em relação a esse questionamento que foi feito pela colega. Duas coisas também que são importantes serem levadas em consideração é a autoridade que tu já tem na tua área. Então, quando a gente fala dessa autoridade, é esse reconhecimento e também o público onde você está inserida. Então, se de repente é um público, a gente vai falar um pouco a questão de classe. Uma classe B, por exemplo, não faz muito sentido cobrar 40, 50 reais a sessão. Da mesma forma que for o contrário, se for D, por exemplo, não faz sentido você cobrar 80, 90, 100 ou mais de 100 reais a sessão. Então, eu acho interessante levar em consideração isso e, principalmente, a questão da reserva de emergência que já foi pontuado. Então, às vezes, porque assim, de antemão, o nosso próprio trabalho antigo é uma ponte para a gente poder captar paciente. Então, a gente precisa entender esse mercado onde a gente está inserido. Ou estava, no meu caso, eu estava inserida. E a minha pergunta... Ai, meu Deus, eu acho que eu esqueci. Ai, Jesus, eu esqueci mesmo. Mas eu acredito que está relacionado... Não, gente, eu esqueci mesmo. Depois, se eu lembrar, aí eu volto. Tá bom, pode voltar. Isso que a Ana Paula pontuou é bem importante também, claro, quando a gente vai precificar, né? Além de pensar sobre esses pontos de oferta e demanda, aquilo que a gente continua colocando aqui, que é a avaliação socioeconômica, né? Que é entender ali o contexto do paciente também, que é o que a gente vai estar trazendo aí naquele momento, por exemplo, de surgir a necessidade de ajustar algum valor ou não, né? Por essa avaliação socioeconômica, por aquilo que vai acontecendo e que a gente vai entendendo do contexto de cada um, tanto do profissional, né, ali no início, ao precificar, quanto do paciente que procura, né? Esse contexto socioeconômico também vai continuar fazendo parte. E aí, no PDI, como que o PDI pode nos ajudar na precificação? Né? Quando você está iniciando ali, não sabe qual seria o valor ideal nesse início,
né? Como que é para cada um. No PDI, a gente tem uma aba onde é calculado ali o valor médio da sessão, né, de todos os pacientes. É lá no estado atualizado, em receita, no ponto 14. Qual a sua receita, despesa e lucro? Lá na última linha tem o preço médio, né? É uma base ali, mais ou menos, para você pensar sobre esse valor médio que você pode colocar ali para um paciente, né? Antes, claro, de perceber a situação socioeconômica, né? É o seu valor. Mas para cada paciente tem essa avaliação socioeconômica, tem o entendimento do contexto, tem tudo isso que está em volta. Mas é uma forma para se basear ali nesse começo, né? Quando você não sabe de forma alguma qual o valor a cobrar. E aí, depois de perceber esse preço médio no estado atualizado, você vai pensar ali na sua oferta, que vem na aba estado desejado, a curto, médio e longo prazo. Você vai olhar ali quantas vagas eu ainda tenho, eu ainda quero, né? Quantas vagas eu ainda tenho disponibilidade para atender. Você vai entender um pouquinho mais qual a tua oferta. E aí, ainda no PDI, você vai na aba de vendas, onde você vai olhar a prospecção, que é a procura. Por isso que é tão importante a gente estar atualizando, a gente estar tendo esses dados para ficar mais claro, né, no momento ali de precificar também, para a gente entender como que está sendo, como que está funcionando a nossa empresa de forma geral. Lá na aba vendas tem a prospecção, e é quando você vai perceber a demanda, se está alta, se está baixa. E aí, aqui na apresentação, tem esse cálculo aí para você refletir, né? Agora, cada um pode fazer essa reflexão, né? Como que está a minha oferta? Minha quantidade de vagas disponível é baixa, é alta? Como que está sendo as prospecções, as procuras? E aí a gente faz essa reflexão sobre ajustar, aumentar ou flexibilizar com base no contexto de cada um. Se Dani quiser complementar um pouquinho sobre a pergunta dela, sobre como que ela percebe essa demanda também para pacientes, né, para essa transição, se fez sentido para ela o que a gente colocou aqui, ou quem mais quiser colocar alguma outra pontuação agora, fiquem à vontade. Se estiver tudo tranquilo, a gente vai seguindo para o próximo ponto, que no decorrer de todo o encontro vai estar surgindo esses tópicos aqui. Vocês podem estar colocando aí, Ana Paula, quando lembrar da pergunta dela, pode colocar também, tá bom? Bom, vamos lá então. Estava dando uma olhada no meu PDI aqui, e a gente vai falar agora um pouco sobre essa questão de como informar o valor da sessão e ter esse primeiro contato, né? Eu vou falar o meu jeito, porém isso é muito subjetivo, gente. A Bruna faz de um jeito diferente, a Lari faz de um jeito diferente, a Karina também. Nós quatro aqui estávamos conversando sobre isso, né? E para cada um, muitas vezes, vai dar certo de uma forma particular. Depende muito do nosso público, depende muito da forma que a gente aborda o paciente, seja no WhatsApp ou seja no primeiro contato já em sessão, seja no Instagram, seja pelo Psimeet, que é um lugar onde muita gente também acaba tendo esse primeiro contato com o paciente.
E eu vou falar um pouco sobre como funciona para mim, e aí as meninas, ou qualquer uma de vocês, pode ficar à vontade de falar como tem dado certo para vocês, tá? Eu atualmente, já até comentei em outros PDIs, quando um paciente entra em contato comigo pelo WhatsApp, já perguntando o valor da sessão, como que funciona, geralmente já vem uma mensagenzinha pronta para a gente, né? A primeira coisa que eu falo é, posso te mandar um áudio? Posso falar um pouquinho com você aqui? E a pessoa já de início fica bem tranquila quanto a isso, né? E aí eu mando um áudio explicando como que funciona a terapia comigo. Que eu gosto de fazer um primeiro contato de meia hora ou 20 minutos, exatamente com a intenção de conhecer a pessoa e a demanda dela, para eu entender se essa demanda faz sentido para mim, e também para a pessoa me conhecer um pouco, para eu mostrar um pouco do meu serviço, faço uma breve apresentação minha, e ali eu informo o valor da sessão e também a frequência que aquela pessoa estaria iniciando a terapia, né? Que é uma frequência semanal. Durante a sessão ali, como eu não mando o relatório antes, né? Geralmente tem muita gente que manda um formuláriozinho antes para entender a situação do paciente, eu mando depois desse primeiro contato. Eu já vou conversando com a pessoa, tentando entender ali qual que é o contexto dela, qual que é a intenção dela com a terapia, qual que é até a motivação dela nesse início. E já nesse primeiro contato, dá para sentir muito quando a pessoa ela quer mesmo fazer terapia ou não, né? Até lá naquele primeiro contato do WhatsApp, tem muita gente que fala, eu não quero essa primeira sessão gratuita não, só quero saber o valor. Geralmente essas pessoas não fecham, geralmente não, mas já as pessoas que vêm para esse primeiro contato, já tem uma propensão maior de estar ali fechando um contratinho com a gente. E aí é muito interessante porque nesse primeiro contato eu sinto que eu tenho um vínculo muito legal já com o paciente, de mostrar o meu trabalho, mostrar um pouco da TCC e informar o valor para ele. E acabo informando de uma forma bem tranquila. Atualmente, o valor mínimo que eu tenho para passar para o paciente é de R$ 100. Mas eu sempre deixo em aberto, né? Olha, o valor atual da minha sessão é R$ 100, e aí eu trabalho com pacotes, a gente define uma melhor data, e a partir desse momento, eu pergunto para o paciente se era o que ele esperava, se faz sentido, como que é a atual situação dele. Dependendo da demanda, eu fico muito confortável em, de repente, diminuir o valor da sessão em alguns momentos. Às vezes o paciente vem com uma demanda de autoconhecimento e não tem condição de pagar aqueles R$ 100 que no momento eu gostaria de estar cobrando, e é uma demanda tranquila e teve um vínculo rápido ali, eu fico bem tranquilo em falar, olha, faria sentido para você se a gente descesse para 90, descesse de repente 80 ali no máximo, né? E aí, na maioria das vezes, eu consigo fechar com esse paciente já de início. E como eu já exemplifiquei com o pessoal, às vezes eu prefiro perder esses 20 minutinhos, meia hora, tendo uma conversa frente a frente com a pessoa, do que perder meia hora em conversas WhatsApp, que acaba sendo muito mais informal, sabe? E desde quando eu adotei esse método, tem sido muito bom a forma que eu tenho fechado com o paciente. Mas aí vem a questão, né? Pô, mas você diminui ali na hora o valor da sessão, não acaba desvalorizando o seu serviço, desvalorizando às vezes até a profissão em si? Dependendo do aspecto, sim. Mas, no geral, é muito importante que a gente entenda o nosso atual contexto e esteja disposto a, de repente, oferecer um bom serviço num valor que a longo prazo a gente pode alcançar. Aquele valor de 150, 120 a sessão, que muitas vezes a gente vai chegar lá, também vai vir de muitos pacientes onde a gente vai começar atendendo no valor mais baixo, desde uma indicação dele, ou de um network que a gente faz com o próprio paciente, que às vezes, eu tenho um amigo aqui para indicar, conversa com ele aí, e aí sim a gente pode vir a aumentar o valor dessa sessão, né? Mas em contrapartida, quando eu sinto que o paciente tem uma condição de vida um pouco melhor, está muito mais disposto em fazer terapia, eu também me sinto à vontade em jogar um valor um pouco acima dos R$ 100, que é geralmente aquele que eu apresento para a grande maioria, né? Então, gente, vai depender muito. Também tem muitas vezes que vem um contato de um paciente, olha, indicação aí, ó, te mandei, pode cobrar valor X dele. Às vezes o Diego faz isso, né, principalmente, mas tem outros colegas da formação também. Ó, indiquei uma amiga aí, ela pode pagar isso. Se der para você, cobre isso dela. Te indiquei
tal pessoa aí, pode cobrar 120 a sessão tranquilo. E aí a gente fica muito mais confortável em se apresentar nesse momento, né? Mas no fim de tudo, gente, o que eu só gostaria de pontuar aqui é que esse primeiro contato, quanto mais orgânico ele for, e quanto mais vínculo a gente conseguir ter com o paciente, mais confortável a gente vai estar para passar o nosso valor, para mostrar que o nosso serviço tem sim um valor e que ele é relevante, e a pessoa vai se sentir confortável em pagar. Porque, na minha visão, assim, na minha experiência, quanto mais humano foram esses primeiros contatos, melhor foi até o andamento da terapia, depois, numa sessão posterior, que é uma sessão ali inteira de 1 hora. Isso faz sentido para vocês? Alguém aqui faz parecido comigo? Ou até as meninas, se quiserem pontuar também como elas fazem, o que tem dado certo para elas? Eu acho que quanto mais a gente compartilhar o que dá certo para a gente nesse primeiro contato, melhor a gente consegue fazê-lo e ter uma boa captação de pacientes a partir do momento que a gente reflete sobre essas coisas, né? Do como essa primeira impressão, tanto do paciente para a gente é importante, quanto nossa com o paciente, né? A gente vê a motivação atual dele ali. O que vocês acham? Vocês gostariam de pontuar alguma coisa? Eu acho bem legal a forma como o Guilherme coloca, né? Com certeza, essa comunicação, quanto mais orgânico, né? Isso ali que a gente vai percebendo de cada paciente, de cada contato também, de cada modelo mesmo, né? Eu costumo fazer em alguns momentos, né? Esse contato já em uma chamada no Meet, eu já fiz primeiras sessões lá no comecinho, quando eu estava fazendo essa transição, né, eu fazia primeiras sessões mesmo, né, a sessão completa de 50 minutos. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo ali, vendo, principalmente de onde que o paciente vem, né? Ah, é um paciente que veio por uma indicação de fulano, né? Então, o paciente já veio sabendo mais do meu trabalho, sabendo mais ou menos o valor, né, e tudo. Então, já foi um paciente de uma pessoa que eu já tenho um contato também, a pessoa já me passou um pouquinho do histórico, então já é bem mais direto, né? Eu costumo enviar inicialmente sempre, em todos os casos, eu envio aquele formulário inicial de cadastro, né? Eu acho que é muito, muito importante mesmo a gente ter tudo isso já no começo, né? E todos os pacientes, todas as pessoas aderiram, né? Responderam ali de forma bem tranquila, a maioria gostou, né? A profissional que tem ali algo mais completo, né? Tem uma noção daquilo que quer trabalhar, daquilo que é importante. Isso contribui muito, principalmente nas primeiras sessões. Então, em todos os casos, eu envio o formulário. Em alguns casos, eu faço essa chamada inicial, que cada pessoa chama de um modo, né? Pode ser uma primeira sessão, pode ser... não sei agora de outros nomes, mas eu sei que cada um pode chamar sessão de acolhimento, né? Não sei mais. Mas tem vários nomes aí, pode ser chamado de diferentes formas, aquilo que vai fazendo mais sentido ali, né, para cada um. E a conversa pelo WhatsApp também. Às vezes a gente vai percebendo ali, o paciente já quer saber o valor mesmo, não como o Guilherme falou, né? Não quer essa primeira sessão, quer só saber o valor, e aí a gente vai entender que é muito mais, né, do processo do paciente, se for algo que fez sentido ali naquele primeiro momento, dar continuidade, se não, em um outro momento, que é o que já aconteceu muito comigo. Já veio pacientes assim, querendo saber direto, mas qual o valor, né? Eu quero saber para me organizar. E aí a gente faz esse contato, comunica o valor, e já aconteceu em alguns momentos, esse mesmo paciente que me procurou em um mês, né, 2 meses depois, me procurar novamente e dar início. Né? Então, tem vários casos aí, várias situações. A Alice fez um comentário legal aqui, ó, que ela decide na hora como vai responder. Tem pessoas que ela responde por áudio e outros por mensagem, né? E que já tem uma mensagem pronta para quem quer saber apenas o valor. Ela tem paciente que paga 50 e 80 a sessão, que são mais compromissados e engajados do que alguns que pagam 100. A
particularmente prefiro algo que é mais fiel à terapia, acho que alguém, né, que é mais fiel à terapia e vai me fazer ter a segurança de ter um valor certo todo mês e ainda vai me ajudar a me sentir uma boa profissional. E realmente, é assim mesmo. Tem muitos pacientes que às vezes tá ali com um valorzinho social com a gente e se engajam muito mais do que os pacientes que pagam mais. O contrário também acontece, né? Às vezes tem muitos pacientes que pagam menos e também não vão engajar e só vão engajar, às vezes, uns que pagam um pouco mais. Eu acho que isso é muito de contexto e do quanto aquela pessoa valoriza a terapia, né? Porque para muita gente pagar R$ 30 a sessão é um peso, vai ser difícil. E tem muita gente que às vezes pagar R$ 150 na sessão não vai ser um peso, né? Então é muito importante que a pessoa ela consiga ver valor na terapia. E um dos pontos que a gente vai abordar hoje, até para a pessoa conseguir entender que ela está comprando um serviço, é o contrato, né? Que a gente vai abordar mais para o fim da nossa reunião aqui. Então é muito importante, né? A gente entender que vai depender muito de cada paciente e que a questão de valor e preço são coisas diferentes, né? Mas, Jade, pode falar, fica à vontade. Eita, tá mutado. Boa tarde, pessoal. Eu sou recém-formada, me formei no final do ano passado, né? Colei grau em fevereiro, enfim, comecei a atender no meio de março. E aí eu estou nesse processo de começar a captar os primeiros pacientes. E aí eu era dona de casa, né? E passei a trabalhar exclusivamente com a clínica desde que eu me formei. E eu acho que eu tenho algumas crenças no sentido de captar os pacientes que pagam um pouquinho melhor, né? Enfim, eu me inscrevi, acabei me inscrevendo no PsyMeet, em um outro programa. E nesse outro programa, a sessão é R$ 40. Eu tenho tido uma boa procura, por enquanto, que eu considero boa, enfim. Só que tem uma coisa que fica rolando na minha cabeça, no sentido de você cobrar mais, é no sentido de você performar na sessão, do quanto você deve entregar para o paciente, do quanto ele espera que você entregue, você pagando mais. Eu não sei se isso rola ou se isso é uma coisa da minha cabeça. Sabe, como eu ainda estou no começo, eu não me sinto preparada para já entregar um mega plano de tratamento, enfim. Eu ainda tenho que estudar muito as demandas que estão aparecendo, né? E aí eu fico um pouco nesse receio de subir e a pessoa não ficar, um medo, enfim. Eu queria saber um pouco de vocês, que são um pouco mais experientes, como que é esse paciente que paga um pouco melhor. Se ele já vem com essa esperança de que você resolva ali o que ele tem para resolver, ou se flui como as sessões comuns, né? Que por vezes você consegue entrar ali no plano que você planejou, ou às vezes a pessoa só conversa, a pessoa tá querendo apoio. Se rola isso também, ou se rola muito o paciente, eu não sei se eu estou fazendo ser clara, né? Se rola muito o paciente que quer que você aconteça. Acho que é um pouco disso. Uhum. Lá no comecinho isso acontecia muito comigo também já. Eu não sei se mais pessoas compartilham disso, mas eu cheguei a comentar uma vez já com as meninas, né? De que, pô, tô aqui só com pacientes de R$ 50, R$ 40 e surgiu uma oportunidade de um paciente que vai pagar 100, né? O dobro daquilo. Pô, como que vai ser para mim agora, né? Tô recebendo muito mais, então eu devo entregar muito mais. Só que essas crenças foram sendo quebradas comigo a longo prazo quando eu vi que as mesmas questões dos pacientes que pagavam 30 e dos pacientes que pagavam 100, 120 eram as mesmas, e do outro lado só tinha um humano que queria ajuda. E aí, vendo isso, eu fui me flexibilizando muito mais, a entender que vai muito além do preço que a gente cobra, que é o valor da sessão, né? E ver que pacientes, às vezes, que não tinham formações e eram mais simples, e pacientes que já eram formados, tinham mestrado, tinham questões muito parecidas e que eles só queriam ajuda, foi fazendo com que eu entendesse que, poxa,
talvez eu estou vendo com uma visão um pouco equivocada, né? O que é o valor e a forma do meu trabalho. E aí, basta a gente estudar para todos e se entregar da melhor forma, independente do valor que eles pagam, né? E então isso foi me ajudando muito, principalmente lá no primeiro ano de atendimento, né? De entender que eu só era uma ferramenta ali na sessão, junto com o paciente, que estávamos construindo algo junto, independente da forma que eu via o paciente ou até da forma que ele me via, né? Então, esse sentimento ele é muito comum, mas comigo foi sendo quebrado dessa forma. Não sei se te ajudou de alguma forma assim, mas comigo foi assim. Deixa eu só dar um ponto para ela, Gui, rapidinho. Claro. Outro dia eu conversei, tem um tempo já que eu conversei isso com a Larissa e a Rayane, que fez formação ano passado conosco, sobre não a precificação, mas paciente, Jade, que vinha de indicação de outro colega. E aí eu já ficava com aquele pensamento assim, eita, eu tenho que fazer funcionar, porque Bruna me indicou. E, por vezes, essa indicação vinha de pacientes, como o Guilherme acabou de pontuar, de títulos muito grandes. Então, eram pessoas que eram ou muito estudadas, ou pessoas muito renomadas. Eu fiquei, pronto, eu tenho que fazer essa coisa funcionar, tem que dar certo. A pessoa está me pagando, o paciente está me pagando X valor muito bom. E aí eu colocava uma autorresponsabilidade em cima de mim, não percebi que, por vezes, essa autorresponsabilidade, essa autocobrança, poderia acabar me atrapalhando. E eu falei, não, peraí. Se eu consigo fazer ali o meu paciente que me paga social fluir, funcionar, se eu consigo dar um bom resultado para ele, eu vejo que ele está engajado, por vezes, essa outra pessoa é apenas outra alma querendo uma rede de apoio e um acolhimento também. Ela não está ali para exibir o título que ela tem, o nível de conhecimento, bater conhecimento comigo. Ela quer realmente ajuda. E aí foi exatamente isso que o Guilherme pontuou, né? Conversando com as meninas, eu falei assim, não, pera, eu tenho que mudar o meu posicionamento e ver que aquela pessoa está vindo porque ela confiou na indicação, porque ela confia no meu trabalho. Se ela continua ali comigo, é porque ela está vendo o resultado. Então, antes de eu ser, né, acolhedora com outra, eu também preciso me autoacolher e entender que eu consigo ajudar, que eu consigo trazer um bom tratamento, que eu posso me dedicar como eu me dedico normalmente para um paciente que é social. Acho que às vezes a gente tem só uma distorção ali sobre a gente mesmo, e aí a gente fica com medo, que é super normal e que isso já, acredito que já tem acontecido com boa parte de nós que estamos aqui. Pode falar, Adriana, se tu quer pontuar algo. Olá, boa tarde, gente. Eu cheguei Olá, boa tarde, tarde. mas eu consegui acompanhar, né? Acho que os 15 minutos depois que começou a reunião. E sobre essa parte de precificar, gente, assim, eu estou muito perdida, né? Porque eu estou no começo, acredito que muitas aqui também estão no começo como eu, né? E assim, eu, eu entrei numa plataforma e é essa a minha dúvida, tá? Queria saber de quem está há mais tempo aí, né, na jornada, já atendendo, como que vê isso, né? Eu entrei numa plataforma, não sei se vocês conhecem a Doctoralha, e por lá, é, aqui na minha região, eu andei dando uma pesquisada, tem uma média de valor, né? E aí eu coloquei o meu valor mais ou menos dentro do que já é cobrado aqui, porque eu fiquei com receio exatamente disso, de cobrar menos e a pessoa não valorizar, sabe? Tipo assim, ficar desconfiada, porque como já tem uma média ali de preço, né, que está entre 120, 150 ou até mais. Aí eu coloquei 120. Porém, o que eu acho, assim, né? Eu, particularmente, eu penso assim, poxa, eu poderia cobrar menos para fazer uma captação maior de paciente e adquirir essa experiência, né? Olhando
para mim, como uma profissional que está começando e não tem tanta experiência assim, quanto aquelas pessoas que supostamente pode ter mais experiência que eu, né? E assim, eu consegui captar alguns pacientes, né, por lá, em novembro do ano passado e esse ano, no início do ano, em fevereiro. Teve 2 pacientes que ficaram de janeiro até esse mês de maio, aí um saiu por conta de problema financeiro, segundo ele, outro saiu porque quis sair mesmo, mas sempre bate aquela coisa, né? Aquela insegurança do profissional que está começando, eu acho. Ai, meu Deus, será que foi alguma coisa de errado que eu fiz? Ou será que foi o valor que a pessoa, de repente, não conseguiu ali sustentar, mesmo que já está lá na plataforma o valor, né? Então, acredito que a pessoa que entra, ela já sabe mais ou menos a sua condição, né? E aí, a minha questão eu gostaria de captar mais mais pacientes, né? E como eu pago essa plataforma, o meu interesse é captar por lá, uma vez que eu pago, né? Só que eu fico com esse receio de abaixar o valor e ficar meio que desleal, sabe? Assim, o preço com os que já estão. Então, eu fico meio perdida nisso aí. O que vocês acham? Oi, Lari, você quer pontuar sua experiência que você comentou aí? Eu estava pesquisando um neurologista para um paciente que estava precisando. Aí tinha profissionais, né, que estavam cobrando a média de R$ 600. E a gente sabe, né, que normalmente, pelo menos aqui na região de Pernambuco, o neurologista ele é na faixa de R$ 400, R$ 500 a sessão, né? Mas tinha gente que estava cobrando na mesma plataforma 450, 300. E nessa mesma plataforma tinha gente que estava cobrando 600. Então, eu acredito que é importante avaliar, né, a sua estratégia. Se a sua estratégia, de fato, é captar mais pessoas, então eu acredito que sim, é um bom posicionamento abaixar o valor para que venha, né, mais pessoas e, em consequência disso, né, você consiga adquirir a experiência, né, que você está querendo. Agora é importante avaliar a questão do quanto que está diferente, né? Hoje, qual é o valor que você cobra, qual é o valor que está sendo indicado na plataforma, porque eu acho que o que pode pesar seja isso, né? A questão da diferença com os outros profissionais. Mas se a diferença não for muito grande, eu não vejo problema, não. Eu acho que, na verdade, é uma boa estratégia e que você pode conseguir, né? Encher a sua agenda mais rápido. Mas você já conseguiu ver qual é o valor das pessoas que elas cobram na plataforma e qual é o seu valor atualmente, né? Sim, em média, o valor está 150, tem vários, 150, 200, 130, né? Aí eu comecei com 120, aí até a moça da plataforma, foi uma orientação dela, ela falou assim, olha, não coloca muito diferente, muito abaixo, porque isso pode ser um ponto negativo da pessoa que está ali naquela plataforma e ver que o seu preço está muito abaixo e, tipo assim, tem alguma coisa errada aqui, né? Desconfiar, né, da qualidade por conta do preço. Porque na época que eu comecei a assinatura, que foi no finalzinho do ano passado, eu queria colocar R$ 80. Mas ela falou que estava muito abaixo. Já estavam ali, mas era que para mim era o justo por eu estar começando, sabe? Não que eu estava desvalorizando a mim mesma, né? O meu trabalho, mas eu pensando pelo lado que eu não tinha experiência, eu achava justo aquele valor. Eu não me senti valorizada por isso, por estar cobrando menos, né? Porque a minha estratégia era exatamente essa, cobrar menos para ter mais paciente e adquirir essa tão sonhada experiência que a gente quer. E, por fim, o meu valor está R$ 130, né? E eu,
não sei se isso pode ser aí um impedimento para vir mais pacientes, né? Porque, querendo ou não, é um valor alto, assim, não alto, mas um valor médio, né? Que a pessoa tem que pensar 2 vezes, porque são 4 sessões, né? Então, vai, em média, mais de R$ 400, né? 500 e pouquinho por mês. Então, toda essa minha dúvida, eu fica assim, né? Eu falo, ai, meu Deus, diminuo ou não diminuo, né? E é isso, eu tô com uma paciente que ela veio por lá e ela fez 2 sessões, só que aí ela parou e ela mesma falou, olha, eu quero muito continuar, porém, esse valor tá pesando para mim. Aí eu até pensei de conversar com ela, né? E oferecer um pacote que Boa. ela, né? Isso. Aí é o ponto da negociação, porque mesmo que você esteja estipulando ali na plataforma um valor, que é o que vai estar sendo demonstrado, você pode negociar com o seu paciente. Eu tive um paciente que eu combinei com ele no início a mensalidade de R$ 300. Depois teve uma dificuldade financeira e ele não conseguiu. Para permanecer esse paciente, eu diminuí, né, e ficou a mensalidade na época de 250 e ele ficou. Então, talvez a primeira coisa que você pode estar priorizando é captar o paciente e depois você faz uma negociação. Provavelmente, essa pessoa que falou com você, que é da plataforma, né, ela não quer que os valores estejam muito discrepantes, né, porque estando discrepante, realmente os outros profissionais vão reclamar, porque a ideia é que as pessoas provavelmente vão para você, né, justamente porque o valor, né, estaria mais baixo, né? Mas eu acho que você está com um valor que é realmente a média, né, do que está na plataforma, e quando vir esses pacientes, tentar negociar, né, para ficar no valor que você acredita que possa estar repassando, né? Mas como você está nessa plataforma em si, então eu acho que a média provavelmente é essa, né? Uhum. Obrigada, gente. Muito bom. Aí, se a gente quiser, Lari, já dá para ir para o próximo tópico já, que você vai comentar para a gente, né? Que geralmente são os erros que a gente comete ao precificar. Então, pode ficar à vontade. A Ana tinha levantado a mão, eu não sei se ela vai falar ainda. Ah, não tinha visto, não tinha visto. Oi, eu tô almoçando, aí por isso que eu demorei a responder. A minha pergunta é em relação à questão do resultado. E eu vou até aproveitar o gancho da colega que ela falou assim, eu tô no início. Mesmo que tu esteja no início, isso eu vou usar o exemplo do Hugo. Obviamente, só de forma para a gente entender. O Hugo, ele ainda não atua profissionalmente. Então, às vezes, a gente usa uma métrica que não faz muito sentido. Por mais que tu esteja no início, pode ser que você realmente esteja, às vezes, no mesmo nível do que esses outros profissionais que estão na plataforma. Então, vale, às vezes, fazer uma autoavaliação a respeito disso também. E a minha pergunta no início era realmente em relação à questão do resultado. Como que está sendo o resultado? Em relação a essa questão da oferta e demanda. Às vezes a gente fica muito pensativa, por exemplo, mas será se está coerente, será se não está? Eu creio que realmente é uma questão da gente avaliar, ter esse processo mesmo de autoconhecimento para poder colocar em prática. As orientações gerais, elas são importantes, mas eu vejo que quanto mais a gente se aproxima da gente mesmo, da nossa realidade, através do PDI, e da formação, enfim, de tudo que a gente consegue obter de conhecimento, a gente consegue ter essa avaliação em relação à questão da precificação, de ter mais segurança na hora de estar abordando. Então, assim, se para ti é coerente esse valor, tá tudo bem. Isso não está dizendo que, nossa, você está cobrando a mais do que deve ser cobrado, porque eu estou nessa posição. Não a palavra não é tipo assim, isso é certo, isso é errado. É no sentido de que a gente precisa mesmo se autoavaliar. E é muito interessante o que, agora eu não lembro, acho que foi a Larissa que falou agora há pouco,
a respeito de realmente você estar negociando e fazendo pacotes, porque isso nos dá mais segurança em relação à questão do mês e também para que essa pessoa ela não saia. Se você já criou um vínculo, se essa pessoa ela já está dando resultado de alguma forma, ela já está se sentindo melhor. Então, ela provavelmente ela vai continuar com você do que ela iniciar o processo com uma outra pessoa que cobre mais barato, muito mais barato. E a plataforma realmente, se ela limita, você não pode colocar muito abaixo por conta da plataforma, mas se atenta sempre ao resultado que você está entregando. Faça sempre essa autoavaliação. E a pergunta, na verdade, já foi respondida, né, por vocês. Eu só queria me pontuar, porque vocês foram falando e respondendo a minha pergunta, e eu quis complementar com a dúvida da colega. Ótimo. Realmente esse ponto, né, do contexto e da autoavaliação é muito importante, e a gente vai estar, né, daqui a pouco aprofundando um pouco mais, mas a Rosângela também levantou a mão. Pode falar. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Também estou iniciando aí e eu acredito que nem posso abrir muito. Eu fiz uma prospecção de ter 5 pacientes até dezembro, por conta que eu também estou estudando muito, mas eu já estou com 3. Então, precificação também não foi o problema, coloquei, mas eu estou com uma dúvida, não sei se vocês já tiveram essa demanda que eu estou tendo ou não. Eu tive uma demanda que eu acho que eu falei com vocês lá, de fazer uma palestra no Dia das Mães, né, em um café. Acho que falei numa outra aula, não sei, a Bruna estava, não sei quem estava, acho que não sei se eram todos, mas daí fiz, gratuito, num café de uma amiga que ela começou um negócio, um café colonial, e me convidou para fazer essa palestra. Aí, quando foi agora, apareceu uma demanda que eu fiz quarta-feira, numa cidade vizinha minha aqui, de fazer 2 palestras para público de 10 e 12 anos e de 14 e 15, sobre o Maio Laranja. A primeira dama que me convidou para ir. E a gente não conversou sobre valores. Agora, ela gostou e ela já me convocou para quarta-feira, eu vou num outro, uma linha que chama 5.000 aqui, que acho que é rural, né? E dá mais 2 palestras. E tipo assim, aí eu queria saber se vocês já tiveram essa demanda e se vocês cobram, como cobram, por quê? De palestras em si. Porque aí até agora eu não combinei nada. Ela ainda falou assim, daí a gente pode, eu perguntei para ela só assim, como que é isso? Como funciona? Não, depois a gente pode ver. Ela falou que já tinha contratado uma outra psi aqui de uma cidadezinha de perto, que era R$500 por palestra. E também, aí eu também fiquei assim, né? Eu falei, não, depois nós conversamos sobre isso, só que a gente não conversou, e também tem a documentação, porque como é para a prefeitura, como que é feito, também não sei se eu tenho que fazer contrato, se eu tenho que fazer nota fiscal, porque daí prefeitura, acho que tem uma outra, não sei se vocês têm esses conhecimentos, né? Eu até fui num contador ontem, me esclarecer um pouco, ele falou, Rosângela, provavelmente, prefeitura, você vai ter que fazer algum contrato, você vai ter que fazer aquela nota avulsa aqui na prefeitura, porque daí eles têm que comprovar. Eu não sei se vocês têm essa demanda para me passar, se alguém já fez alguma coisa. Eu não sei se a Bruna já fez palestra, mas o único conhecimento que eu tinha visto sobre tabela mesmo de valores é que na tabela do CRP tem, além do serviço de psicoterapia, também palestras. Mas aí vai depender muito qual palestra, né? Porque às vezes a que tem lá é muito do ambiente corporativo, né? E pelo que eu entendi, o seu seria mais realmente para a parte da clínica, né? Porém, eu acho que é uma base boa para se ter, né, de quanto está sendo cobrado, né? Eu nunca cheguei a fazer palestras ali para a prefeitura com contrato, mas eu já participei de movimentos, né, onde eu estava trabalhando como psicóloga escolar, vieram outros profissionais, né, e é pago o valor. Eu acho que enquanto essa documentação, assim, para a gente, enquanto profissional, né, não tem grandes
questões, né? Eu acho que com Receita Saúde, né, é um serviço do profissional, né? Ali a gente vai estar informando não só o serviço de psicoterapia online, mas todo o serviço. Pode ser um recibo, né, da mesma forma, e ali sobre o valor, no honorário, tem alguns serviços, tem uma base, mas eu achei legal também, Rosângela, essa abordagem ali, você conversando com ela, quando ela comentou sobre outros profissionais, é uma base também de valor que pode ser acordado, né? Eu entendo que ainda não teve essa conversa mais firme, mais diretiva, mas começar iniciando ali, né? Entendendo como que foi o processo com outros profissionais, mas também tendo essa base do nosso próprio honorário, tipo, a palestra vai ser de quantas horas, né? Você pode pensar aí em relação à sua hora, acho que pode ser um caminho também. Então, só para complementar, não são palestras grandes, porque como são coisa maio laranja, né? Então, é mais para informar para as crianças sobre o abuso. Então, eu fiz, assim, tipo, interagir com eles, né? Vocês sabem o que acontece? Alguém já ouviu falar do maio laranja, tal, interagir, né? Aí falei das emoções, o que isso provoca quando uma pessoa mexe, né, com o nosso corpo, tal, e que a pessoa fica triste. Falei que eles podem usar para eles, ou usar, ver se um coleguinha está triste também. Contei uma historinha, sabe? Então, foi assim, bem bacana. Eles fizeram, os de 10 e 12, acho que eles fizeram umas 30 perguntas para mim. Eles queriam saber tudo, sabe? Foi bem legal. Aí estavam as duas assistentes sociais, elas também interagiram, né? Perguntaram eles queriam saber muito o que era crime, o que acontecia com essa criança se alguém abusava, e depois a assistente social entrava e tinha que tirar dos pais, mas se o pai era o abusador, para onde elas iam? Foi bem bacana, né? A questão mais que eu fiquei com isso mesmo, então, assim, não nem imaginava que eu ia começar a fazer isso, Bruna. Caí assim de gaiato no navio, como diz o outro, entrei de gaiato no navio, mas meu marido, vai embora, vai aparecer. Então, eu estou aí. Como são cidadezinhas, assim, perto, essa cidadezinha é 30 quilômetros da minha, né? Então, eu estou indo, porque daí começa a ficar conhecida e pelo menos ganhar mais bagagem, tirar um pouco daquele medo, né, que a gente tem de se apresentar. Eu acho que a primeira eu fiquei meio assim, depois a segunda, quando eu falei com os adolescentes, eu já vi que eu fui um pouco mais forte. Então, eu estou fazendo realmente para me estruturar. E quanto à especificação e documentação, eu não tenho ideia. E quanto à minha cota de pacientes, eu já estou, bem dizer, quase, o que era até dezembro, já estou com 3. Eu falei, porque eu não quero mesmo aumentar muito, porque eu quero mais me dedicar para os estudos esse primeiro ano, né? Complementar mais um pouco, eu estou muito perdida em muitas questões. Então, eu falei, não vou ficar sem paciente, mas também não vou encher nada, colocar muito. Meu filho ontem ainda, mãe, mas até quando você para um pouco de estudar, né? E eu falei, não, eu ainda acredito que eu ainda preciso continuar esse ano, né, estudando, e depois me dedicar mais para a agenda de pacientes. Mas tá bom, do jeito que tá, são pacientes que estão pagando, acho, consideravelmente bem, também está na média de 150 a 200 reais as minhas sessões aqui. Inclusive, porque quando a gente manda aquele questionário, né, e foi uma amiga que me indicou, e ela até ela é esposa de um médico, o marido faleceu, então são pessoas de poder aquisitivo melhor, né, Laroá, tal. Então, acho que assim, eu comecei cobrando, né, e aí foi dando certo. Aí outra foi a mãe, a avó do meu pacientinho, que eu falei para vocês que eu fiz o estudo de caso. Então, a filha, eu fiz com o filho, e agora a filha quer que eu atendo a mãe dela, uma senhora. Eu vou começar segunda-feira, minha primeira sessão. Também fechei nesse meio termo aí de 150, também ela aceitou. Então, eu acho que, assim, então tá bom essas 3 por enquanto, e as palestras, né, agora que eu tenho que saber como que eu vou fazer, porque eu não sei como cobrar. Perfeito, Rosângela, e você tá de parabéns. Eu lembro quando você trouxe aí, gente, eu fui convidada para uma palestra das mães, não sei se eu vou, a gente aqui, vai sim, porque é quando a gente estava pensando ali em como divulgar o serviço, né,
quando a gente não é conhecido, a gente vai se colocar em situações, né, como foi a sua proposta ali no começo, não teve um valor inicialmente, mas depois foi surgindo, então você está vendo que a sua demanda ela está aumentando, né, à medida que você vai sendo conhecida, vai fazendo palestras, e olha que coisa boa, fazendo palestras, cobrando pelo serviço, né, então a sua demanda está aumentando e a sua oferta está diminuindo. Você está diminuindo aí a sua disponibilidade para vagas, porque o seu contexto, o seu foco está sendo direcionado mais para esse autodesenvolvimento, né? Então, você está focado em se desenvolver, atender menos pacientes, né? Está tendo essa alta demanda, então é super possível você cobrar o valor mais alto, né? Você trazendo isso aí ainda mais estando inserida em um contexto, né? De pessoas que tem essa possibilidade de pagar esse valor, que é quando você faz ali essa avaliação socioeconômica, né, de pessoas que têm uma classe social mais alta. Então, só trazendo um pouquinho para quem colocou aí no início, eu estou no início, com medo de cobrar um valor mais alto, né, eu estou começando agora, não tenho tanta experiência, mas não é isso que vai dizer exatamente qual o valor, né, não é ali se você tem muita experiência ou pouca, é o seu contexto, né? A Rosângela está compartilhando aqui que ela está iniciando, mas pelo contexto dela, ela já pode sim e deve cobrar esse valor, e é o que está funcionando para ela. E aí, só para pontuar para vocês, que daí eu não dei o feedback, tá? A palestra do Dia das Mães foi muito bacana. No final, só dava a mãe chorando, meu marido estava sentado ali, chorou um monte, aí eu nem olhava para ele, porque se eu olhasse, eu não ia focar na palestra. Mas como eu falei de mim, acho que falei um pouquinho para vocês, né, Bruna, aquele dia, como seria. Então, foi uma coisa assim que foi leve, e aí no final vieram umas 4 ou 5 mães assim, posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço? Então, foi bem gostoso mesmo. Eu me senti, assim, bem em fazer isso, sabe? Foi gostoso. E com as crianças, eu falei, nossa, agora eu vou chegar lá, como que vai ser, né? Mas foi legal também, todo mundo interagiu e fizeram um monte de perguntas, foi bem bacana. Que bom, a gente fica feliz de ver a evolução de vocês, né? E é sempre importante vocês compartilharem aqui com a gente também, porque o PDI, ele é meio que um processo também de desenvolvimento, né? Então, quanto que vocês puderem compartilhar, a gente vai estar aqui torcendo. E antes, né, de pontuar os principais erros nessa precificação, a gente acabou comentando muita coisa, né, durante o encontro de hoje, mas reforçando que não adianta a gente mostrar para vocês os principais erros, sem que vocês tenham em mente que cada pessoa tem um contexto, né, que vive. Eu até dei um exemplo aqui, né, sobre a psicóloga que sai, né, do CLT, mas é uma psicóloga que possui muitos contatos, tem network, tem indicação, o que é diferente de uma profissional que acabou de se formar, né, e não tem tantos contatos, não tem muito network. Até a Ana, né, tinha comentado sobre o Hugo, né? O Hugo aqui dentro, ele já tem uma base, né? Ele já tem contatos. A gente vê o quanto que ele está desenvolvendo aqui na academia. Então, independente se ele acabar de formar, com certeza, ele já vai ter indicação, porque a gente sabe o quanto que ele é esforçado. E aí, bate muito também no ponto da oferta e demanda, que a gente estava, né, comentando no início. Porém, a gente separou os principais, né, erros na precificação que acabam ocorrendo, né? E um dos pontos é focar apenas na demanda, né? Sem considerar justamente o quanto que você vai ali conseguir, né, atender aquele paciente. E aí vai muito da avaliação, a sua autoavaliação, né? Eu, particularmente, não atendo demandas, né, com transtornos de personalidade, porque eu não tive experiência. Normalmente, eu atendo mais demandas de ansiedade, depressão. Então, quando você, né, tem isso em mente, ajuda a entender também, né, que não é só cobrar pela demanda em si. Porque é transtorno de personalidade, vou cobrar um valor mais alto. Não, é importante o que tem o ponto de baixo, né? Você ter
uma estratégia de precificação, que é definir, né, preços, nem que seja um preço mínimo e um preço mais alto ali que você vai estar cobrando. Até no nosso PDI, né, tem uma aba que a gente informa, né, como que você deseja estar cobrando, né, que é uma pergunta no início. Eu tinha colocado no meu primeiro ano, eu vou cobrar no mínimo 50 e no máximo 150, mas eu não tinha noção sobre oferta, sobre demanda, o quanto que realmente eu iria alcançar. Então, às vezes, no início, a gente também não tem muita noção, né, sobre isso. E outros pontos, né, vão nos ajudando durante o tempo a ter uma base, né, sobre realmente o valor que a gente vai estar usando. Atualmente, por exemplo, eu estou no processo de transição, né, saindo um pouco do valor social para ir para um valor um pouco mais alto. E atualmente eu não estou com tanta disponibilidade assim na agenda. Então, quando você percebe que não está com tanta disponibilidade assim na agenda, aí você vai entendendo que consegue, né, estipular um valor que seja um pouco mais alto, né? Mas no início é comum que a gente consiga, né, ter essa flexibilidade mesmo nos valores. Estava até conversando com o pessoal que meu PDI no início tinha valores de R$ 60 a sessão, 30, e era muito bagunçado, porque eu não sabia, de fato, nem precificar, mas também eu entendo que é a fase, né? No início é comum você adquirir, né, experiência, para depois você conseguir consolidar o valor da sessão. E o valor da sessão nunca vai ser o valor do seu trabalho, né? São coisas totalmente diferentes. Na verdade, preço de sessão é uma coisa e o valor é outra, né? Até porque, como a gente estava falando hoje, né, alguns pacientes que pagam muito podem não dar valor nenhum também ao processo de terapia. Por enquanto que um paciente que ele paga um valor muito baixo, assim, consideravelmente para você, ele pode dar muito valor a esse processo. Porque para ele é algo que ele já está investindo, que às vezes ele nem poderia estar, né, separando esse valor no mês e está investindo nesse processo que faz sentido para ele. Então, eu acho que é também tentar acolher um pouco que é comum você errar nesse início na precificação, porém, você precisa considerar não só o seu contexto, eu preciso sair do CLT, eu preciso fazer essa transição, mas às vezes, se você não tiver um network, né, ou uma demanda e fluxo de paciente grande, provavelmente você não vai estar conseguindo cobrar um valor tão alto, né, nesse início. É bem melhor usar a estratégia de abaixar, né, e conseguir adquirir, né, novos pacientes. Aí eu destaquei embaixo, né, devemos considerar não só nossas habilidades e experiências, mas também outros fatores, né, como o fluxo de pacientes ou o contexto que estamos inseridos. E, por último, né, o erro na negociação. Coloquei 3 pontos. Não ter uma faixa de preço definida, que é o que a gente comentou agora há pouco, né? Não estar preparado para objeções. Como eu trouxe um pouquinho antes, teve um paciente que ele chegou no valor, né, de sessão, mais ou menos era R$ 80, se eu não me engano, a sessão, e ele não podia pagar o mensal. Para que ele pagasse esse mensal, né, e para que eu conseguisse ter esse valor fixo no mês, eu abaixei para R$ 300 a mensalidade. Então, às vezes, a objeção, né, que é a negociação, ela vai te ajudar para que o paciente fique, né, justamente no processo. E também, com você estipulando, né, um valor mínimo e um valor máximo, você vai entender que se o paciente ele chega para você, você está com muita demanda, né? Está com uma quantidade de pacientes boas e ele está querendo pagar um valor muito baixo. Se você considera, né, que aquele paciente é um paciente que não tem uma demanda, né, muito difícil, ou que você quer realmente receber essa pessoa, você precisa avaliar se faz sentido, né, receber essa pessoa ou não, ou até mesmo encaminhar para um colega. Então, é esse fluxo que a gente vai entendendo aos poucos.
E o último, né, é o erro de não documentar, justamente não ter um contrato, não ter um acordo estipulado, porque você faz um acordo de ter a mensalidade paga no quinto dia útil do mês. Aí o paciente chega no 15º dia útil, não pagou para você, mas ele pode falar que se esqueceu, né? E aí ter várias justificativas, se não estiver, de fato, algo acordado entre os dois. Por isso que é importante, né, ter um contrato terapêutico, que é um dos pontos, né, que eu não sei se vai dar tempo de abordar, mas que a gente gostaria, né, de mostrar para vocês hoje. Deixa eu tirar aqui minha tela. Pelo horário, eu acho que não vai dar tempo, mas se você quiser falar alguma coisinha, Karina, fica à vontade. Aí qualquer coisa, no próximo encontro, a gente aborda meio que 100% do que é o contrato, né? Que linka diretamente com esse nosso encontro de hoje também. A gente poderia perguntar para o pessoal o que o pessoal acha, da gente deixar o tema do contrato no nosso próximo encontro e a gente traria para vocês também uma proposta de contrato. O que vocês acham, galera? Até porque já está quase excedendo o nosso tempo. A gente trouxe esse tema, né, de precificação e contrato, mas como a gente teve muito engajamento de vocês, teve muita participação, foi um encontro muito produtivo para ambas as partes, todo mundo conseguiu dar um feedback sobre as próprias experiências, sobre as dificuldades, acho que seria bacana a gente pontuar isso no próximo encontro. Tudo bem com vocês? Vocês têm como colocar o contrato no grupo para a gente ver antes ou vocês querem só depois da reunião? Porque, pelo menos, para a gente já ir conhecendo, vocês conseguirem mandar no grupo. Uhum. Tá, Perfeito. eu envio sim, aí para vocês verem como é. Só que tá passível de alterações, tá? A gente tá também estruturando um contrato que fique legal para todo mundo, com sugestões e que também não fique tão grande. Mas a forma que eu uso hoje é um formulário, né, do Google mesmo, que eu envio para o paciente, ele lê, ele escolhe a data de pagamento já no contrato e ele aceita os termos ali. Mas para o paciente ter essa noção de que estou adquirindo um serviço, né? Para não ser nada tão informal. No fim das contas, o contrato terapêutico ele é mais para isso do que para algum termo legal em si, né? É mais para o paciente ter uma noção que tem um compromisso mensal, que tem um valor X para arcar ali durante o mês. E também no meu contrato, no nosso contrato aqui, já está escrito que na data X que o paciente afirmou ali que vai pagar, a gente entra em contato cobrando, até para a gente cobrar de uma forma mais tranquila, que para muita gente é um receio. Então a gente está montando, mas eu mando o link como visualização para vocês lá sim, tá bom? E é legal quando a gente traz também sobre o contrato, essa fala aí da negociação, da conversa, do ajuste, né? O termo ali do contrato é um acordo, né? Entre você profissional e o paciente. E esse acordo, essa comunicação, é importante fazer parte desde o comecinho ali, quando o Guilherme falou sobre comunicar um valor, né? De que forma vai ser essa comunicação? É quando a gente já vai começar entendendo ali o perfil do paciente, né? Tudo aquilo que a gente já trouxe antes, de avaliação socioeconômica, essa comunicação precisa fazer parte desde o comecinho, ali no contrato, até no finalzinho, que é para a gente ter maior controle, não exatamente controle, né? Mas a gente ter essa relação próxima para entender o que de fato está fazendo sentido para o paciente, se o valor realmente faz sentido, se está dentro ali, se é uma possibilidade, para a gente não passar por aquele momento ali do paciente deixar de ir para a terapia e a gente não saber o porquê e ficar com aquelas inseguranças. Nossa, será se eu estou fazendo mau trabalho? Será se é porque o valor estava muito alto? Então, essa conversa aberta, né, essa comunicação facilita muito nisso, né, dar essa abertura para essa flexibilização mesmo,
né? Ah, isso é importante a gente conversar aqui, porque é o que vocês vão estar acordando ali nesse termo de compromisso também. Queria acrescentar isso. Mas aí no próximo, Rosângela, a gente vai estar demonstrando para vocês também o contrato e disponibilizando caso alguém queira utilizar, tá? Pessoal, quem tiver disponibilidade, abre a câmera para a gente tirar uma fotinha com vocês antes da gente finalizar. Legal. Bom, Arrasou. tá todo mundo preparado aí no 3, tá? Calma, deixa eu 2. piscar. Tá, 1, 2, 3. Vamos mais uma para não ter erro. Deixa eu preparar aqui certinho. Vamos. 1, 2, 3. Prontinho. Bom, gente, o que vocês acharam do encontro de hoje? Vamos partir aí para a finalização. Vocês gostaram? Fez sentido para vocês? Tá tranquilo também a gente abordar contrato no próximo encontro? Ai, A gente, Larissa continua sorrindo. Para sempre, minha gente, aqui sorrindo. Acho que foi um encontro muito bacana, ainda mais recebendo feedback do pessoal. Não sei o que os meninos acham, mas ver o resultado, ver que as dúvidas em si, elas também já aconteceram por lado de cá, para nós como monitores, como estão acontecendo com vocês. Eu acho que ter essa troca é que acaba nos acolhendo e nos ajudando, principalmente, né? Então, foi muito bom ouvir o que vocês trouxeram hoje aqui no nosso encontro. Com certeza, gente. E podem contar com a gente para o que precisar, tanto no grupo quanto no privado, tá? Vamos continuar construindo nosso PDI juntos, observando todos os pontos que ele faz a gente refletir, né? E entender que o preço que a gente cobra, muitas vezes, para o paciente, para a evolução que ele vai ter, não vai ser nada, muitas vezes, né? Por aquilo que a gente oferece na terapia. Mas, para mim, também foi um encontro muito bom. Legal, tô saindo bem satisfeita, também bem feliz, né? Retomando novamente, é muito bom. Quando vocês compartilham, né? Olha, pessoal, eu dediquei ali um tempo no meu PDI, isso me ajudou a perceber isso e isso. Eu coloquei em prática o que vocês falaram lá no encontro, né? Eu fiz. É muito bom quando vocês compartilham, quando a gente consegue ter esse diálogo e esse crescimento, né? A gente se vê ali crescendo e se desenvolvendo. Então, estou bem feliz aí. E é isso aí, continue contando com a gente. Bom, muito obrigado, pessoal. Um ótimo final de semana, uma ótima semana também aí para vocês de estudos, de desenvolvimento, e precisando de algo, estamos por aqui. Tchau, gente.